Olá, seja bem-vindo. O convite você já sabe e já conhece. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Mais de 2.700.000 trabalhadores podem receber o PIS/PASEP após uma revisão do governo. Os resultados do novo processamento vão estar disponíveis para consulta a partir de abril. A revisão dos dados dos trabalhadores foi solicitada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Dataprev, empresa de dados do governo, iniciou um novo processamento que vai possibilitar o pagamento para mais pessoas. Os resultados vão poder ser consultados a partir do dia 5 de abril. A estimativa é que mais de 2.700.000 trabalhadores vão poder receber o abono salarial PIS/PASEP, relativo ao ano base de 2021, que começou a ser pago no último dia 15 de fevereiro. Já tem direito ao benefício 22.900.000 trabalhadores. O valor do abono varia de R$ 108,00 a R$ 1.302,00, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021. A liberação dos valores é feita de acordo com o mês de nascimento. Os primeiros a receber foram os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O valor total é de 22 bilhões de reais. Com a revisão, os trabalhadores impactados por divergência de dados, como, por exemplo, mais de uma inscrição no PIS/PASEP declarada por empregadores ou ainda por divergências identificadas na Receita Federal, podem ser beneficiados. Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido até 2 salários mínimos e ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias. E quase 14 milhões de contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda depois da correção da tabela. A estimativa é da Receita Federal. De acordo com o cálculo da Receita Federal, 13.700.000 contribuintes vão deixar de pagar imposto de renda. A mudança acontece após a correção da tabela e atinge cerca de 40% do total de 32 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física recebidas no ano passado. As novas regras de correção da tabela entram em vigor a partir do dia 1º de maio. E quem ganha até 2 salários mínimos ou R$ 2.640 vai ficar livre do pagamento de imposto. O modelo beneficia as pessoas com faixas de renda mais baixas e amplia a isenção da faixa dos atuais R$ 1.903 para R$ 2.112, sendo permitida uma dedução simplificada mensal de R$ 528 do imposto de renda. A Receita ainda esclareceu que quem tem direito a descontos maiores pela legislação atual não vai ser prejudicado. A perda de arrecadação deve ser de 3 bilhões e 200 milhões de reais até dezembro e de 6 bilhões de reais no ano que vem. Agora um dado preocupante sobre o empreendedorismo. O número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em 3 anos. Em janeiro, foram 72 pedidos de falência requerida. No ano passado, 46. E em 2021, apenas 40. O levantamento foi realizado pelo Serasa Experian, que mostrou que os pedidos de falência geralmente acompanham o de recuperação judicial e refletem dificuldades financeiras, mas que também há casos nos quais esse instrumento jurídico é usado como medida extrema. Dessa forma, o processo de falência passa por 3 etapas importantes. Quando a companhia fica inadimplente, depois o pedido de recuperação judicial, que é quando consegue a proteção da justiça para negociar as dívidas e os prazos de pagamento, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos. E, por último, quando não há mais alternativas e a falência é decretada. De acordo com especialistas, o número de falências pode continuar subindo ao longo do ano.
Como reflexo da realidade, é possível perceber grandes empresas neste cenário, a Americanas principalmente, seguida por outras duas baixas, da Pan Produtos Alimentícios, que pediu a autofalência, e a Livraria Cultura, que não conseguiu honrar as dívidas previstas no plano de recuperação judicial. Teve a falência decretada, mas que, por enquanto, está suspensa pela Justiça. Um estudo brasileiro apontou que pessoas com ansiedade e depressão, após caso leve de Covid, podem ter alterações cerebrais. A pesquisa demonstrou que a infecção pelo coronavírus pode interferir na função e na estrutura do cérebro. Os dados da descoberta de pesquisadores da Universidade de Campinas, em São Paulo, vão ser apresentados na reunião anual da Academia Americana de Neurologia, em Boston, nos Estados Unidos. O estudo feito na Unicamp, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, indicou que pessoas que tiveram um quadro leve de Covid-19, mas passaram a enfrentar a ansiedade e a depressão meses após a doença, podem ter alterações cerebrais, que afetam diretamente as funções e a estrutura do cérebro, comprometendo a memória. As descobertas são consideradas preocupantes, pois até mesmo pessoas com um caso leve de Covid-19 passaram a apresentar mudanças cerebrais tempos depois. O estudo reuniu 254 pessoas com idade média de 40 anos e que passaram por uma infecção leve pelo coronavírus em média 3 meses antes. Por meio de testes, os cientistas avaliaram os sintomas de depressão e ansiedade em cada um. Do total, 102 voluntários apresentaram sinais dessas condições e 152 não. Os pesquisadores analisaram se havia danos à massa cinzenta do cérebro para determinar se aconteceu um encolhimento da região. E aqueles que tiveram ansiedade e depressão após a Covid-19 demonstraram um encolhimento na área límbica do cérebro, que também é conhecida como cérebro emocional, que participa da memória e processamento emocional do ser humano. Os cientistas descobriram que as pessoas que tiveram sintomas de ansiedade e depressão tinham alterações funcionais generalizadas em todas as 12 redes cerebrais testadas. Já o grupo sem sintomas teve mudanças em 5 locais. E por falar em coronavírus, a gente traz um alerta, porque os casos de doenças respiratórias aumentam no verão e os sintomas virais muitas vezes são parecidos. Por isso, é bom saber como prevenir a transmissão das síndromes gripais. Vamos conferir. O ano escolar de 2023 já teve início nas escolas de Dourados. Só na rede municipal são mais de 33 mil crianças, jovens e adolescentes. Nas salas, pelo menos 30 alunos dividindo o mesmo espaço. O que pode, sim, favorecer a transmissão de vírus, o que acaba ocasionando um aumento nos casos de síndromes gripais. A volta às aulas, acarreta mais infecções mesmo. Elas estavam num período em que não estavam convivendo juntas e agora volta essa aglomeração. Então é mais comum ter as infecções de síndromes gripais. Sejam elas sinusites, amidalites, faringites, otites, rinite. Então é comum voltar essas infecções. Para esta otorrinolaringologista, é importante analisar o quadro das crianças antes mesmo de ministrar qualquer tipo de medicação. Não medicar certo, ela pode causar, além de uma piora da infecção que você está, ela pode trazer outros tipos de doenças, A piora do fígado, por exemplo, acarretar uma sobrecarga no fígado, no rim, além de outras doenças, até da própria mucosa, tanto oral quanto gastrointestinal. Time do sol teima em ficar escondido entre as nuvens. Este ano, o mês de fevereiro, está atípico no município. Ora calor, ora frio. Vive-se um eterno ciclo de tira blusa, coloca blusa, em pleno verão. Acostumado com calor, temperaturas elevadas, o douradense precisou se adaptar. Agora, um outro fator que também ajuda a causar as doenças respiratórias é a mudança rápida de temperatura. Ainda de acordo com a especialista, por causa da aglomeração dos alunos na sala de aula, fica ainda mais fácil o contágio. Todos os vírus são transmissíveis, Se você está com uma infecção, é recomendado que use a máscara. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver
Parque de camas elásticas é uma das opções de diversão para as crianças aproveitarem em São Paulo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícia para você. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, divulgou uma ata de reunião que revela incertezas e indica uma possível recessão econômica neste ano. Vamos conferir. As atas divulgadas pelo Federal Reserve indicaram que há sinais de que a inflação nos Estados Unidos está caindo, mas não o suficiente para conter a necessidade de aumentar as taxas de juros. No documento, o órgão aumenta os juros em 0,25 ponto percentual e eleva a taxa de 4,5% para 4,75% ao ano. A medida foi defendida pelos executivos para impedir que a inflação dispare, mas especialistas locais pontuam que a proposta pode não ser o suficiente para frear o aumento. A meta inflacionária americana está em 2% ao ano, mas o mercado demonstra preocupação com o impacto da elevação dos juros e a probabilidade da economia entrar em uma recessão esse ano, caso o Federal Reserve demore para agir ou haja rapidamente. A expectativa é de uma possível retração geral da atividade econômica, com queda no nível da produção, aumento do desemprego, queda na renda familiar, etc. De acordo com o documento, alguns participantes da reunião observaram que incertezas associadas ao panorama econômico eram altas. Entre os fatores de risco citados no documento estavam a guerra na Ucrânia, a reabertura econômica da China e a possibilidade de o mercado de trabalho ficar apertado por mais tempo do que o esperado. E a União Europeia registrou quase 1 milhão de pedidos de asilo em 2022, um recorde em 7 anos. Um relatório divulgado pela Agência da União Europeia para Asilo mostrou que o conjunto de países do bloco recebeu mais de 960 mil pedidos de proteção em 2022, um volume que não era registrado desde 2016. A agência afirmou que o aumento pode ser explicado parcialmente pela suspensão das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19 e também pelas diversas situações de conflito e insegurança alimentar ao redor do mundo. As solicitações de sírios e afegãos representam quase 25% do total, com mais de 260 mil pedidos de asilo no continente. Em seguida, vem os cidadãos turcos, com mais de 55 mil, da Venezuela, com mais de 50 mil, da Colômbia, com 43 mil e do Paquistão, com mais de 37 mil pedidos. O relatório também apontou que o número de cidadãos ucranianos que solicitaram asilo para países da União Europeia após a invasão russa foi de pouco mais de 28.300. Já a Agência Europeia de Estatística, a Eurostat, apontou que desde o início da guerra, mais de 4 milhões de ucranianos entraram nos países do bloco. A agência também divulgou o número de menores de idade que ingressaram na União Europeia sem o acompanhamento de um responsável. Foram mais de 43 mil crianças e adolescentes, o maior volume já registrado desde 2015. De acordo com o relatório, a alta demanda de pedidos de asilo tem sobrecarregado as estruturas burocráticas do bloco. Sabe aquele momento que você está quase dormindo e de repente começa um barulhinho no seu ouvido que não adianta virar para o lado, colocar o lençol na cabeça, ele só vai parar se você se levantar, acender a luz, achar o pernilongo e preparar um momento ali para matá-lo. Mas você sabe como eles escolhem as suas vítimas e por que tem mais frequência no verão? Não é aleatório não, nem mesmo o som que eles emitem. Vamos conferir nessa reportagem algumas curiosidades sobre o mosquito. O som irritante vem da vibração dos batimentos das asas do mosquito de 7 milímetros. São de 270 a 310 batidas por segundo, que desencadeiam uma onda de pressão com propagação de som pelo ar numa frequência audível pelo ouvido humano. Mas quando o alvo é encontrado, as batidas podem aumentar para 500 por segundo.
Mas você sabia que só as fêmeas picam os seres humanos? As pernilongas, sim, pernilongas, são as responsáveis pelas dolorosas picadas e pelas manchas avermelhadas que se espalham pelo corpo. Elas precisam de sangue para produzir seus ovos e atacam nos dias de calor, porque a temperatura ambiente ideal para seu organismo gira em torno de 26 a 28 graus. O calor e as tardes chuvosas aceleram o ciclo biológico desses mosquitos e sua temida proliferação. Se a temperatura estiver abaixo dos 18 graus, elas hibernam até ter condições favoráveis. E se estiver acima dos 42, elas morrem. Cada vez que se alimenta de sangue, a fêmea realiza uma postura. A gestação e postura duram de 3 a 4 dias. E a quantidade de ovos varia de 100 a 200. Ou seja, quanto mais se alimentar de sangue, mais ela vai realizar posturas. E não adianta, fugir das pernilongas não seria a solução. Elas detectam cheiros a até 36 metros de distância e escolhem suas vítimas pelo odor do dióxido de carbono e do ácido lático liberados durante a respiração. Já as partes do corpo escolhidas são os locais mais vascularizados, aqueles por onde passa mais sangue no corpo, como as pernas e os braços. No caso da orelha, parte que identifica a presença delas, por exemplo, está a salvo. Nós podemos ser picados várias vezes em um curto espaço de tempo, mas a título de mais uma curiosidade, seriam necessários 1.120.000 picadas de pernilongo para tirar todo o sangue de um homem adulto. Sem contar que depois da picada, a pernilonga precisa de repouso para armazenar energia para o amadurecimento dos ovos. Então, ela evita ficar voando e facilita o nosso contra-ataque. Ah, sobre os machos, eles se alimentam de néctar ou seivas vegetais. E antes de encerrar, a gente traz uma dica para quem tem crianças e busca opções para entreter os pequenos. O Pirapop Park, que fica no bairro da Santa Cecília, no centro da capital paulista, que é uma ótima pedida. Tem muitas brincadeiras para os pequenos. Vamos conferir na reportagem especial da Bruna de Jaimo. Já pensou poder brincar em não só uma, mas em várias camas elásticas? E se também tiver alguns brinquedos infláveis? Aí a brincadeira fica melhor. Esse parque, localizado próximo ao centro de São Paulo, é a alegria de toda criança. Uma das diversas opções de lazer disponíveis para quem busca muita diversão. Tá divertido, Júlia? Sim! Sim! Vai parar de pular? Não, vou continuar. E você sabe fazer o que de acrobacia aí pra gente? Estrelinha. Vai lá. Tá divertido? Muito. Quer continuar pulando ou quer parar? Não, quero continuar, né? Tá divertido? Muito. Sim. Então vai, pula aí que eu quero ver. O parque é uma alternativa para quem está querendo tirar as crianças de casa e busca por opções para que eles gastem toda a energia acumulada e saiam satisfeitos. E a ideia veio de duas mães que resolveram empreender. Na verdade, tudo iniciou com a amizade dos nossos filhos. Atualmente eles têm 8 e 9 anos, e eles são amigos desde os 2 anos de idade. Então lá atrás nós já tínhamos aquele dilema, eu e minha sócia, que acabou virando também minha melhor amiga. Onde vamos levar a criança nas férias? Onde vamos levar elas no feriado? E acabou aparecendo esse espaço, tem 600 metros quadrados aqui na região central de São Paulo. E aí começou, vamos fazer no campo de futebol? Vamos fazer alguma coisa para a criança? Vamos fazer um parque aquático? Surgiram várias ideias. Até que na pandemia eu levei minha filha num parque, a hora que eu entrei lá, falei, Dê, já sei que nós vamos montar. Aí começou aquela correria, eu desenhando, ela pesquisando os brinquedos, fábrica, bombeiro, pedreiro, tudo ao mesmo tempo, isso no meio da pandemia, com criança pequena em casa, em aula online, não olhamos para trás. E com tantas opções fica até difícil não se divertir, não é mesmo? Por aqui são 600 metros quadrados com muitas atrações legais. Tem recreação, tem um circuito de 19 metros inflável, tem a parte baby e tem muita cama elástica. Não tem como as crianças ficarem entediadas por aqui. E além de tudo isso, o parque resgata a parte mais legal da infância: o brincar sem a presença de telas.
A gente quer que criança seja criança, né? A gente não trabalha com eletrônicos, a gente faz recreação, interação, resgata nossas brincadeiras da infância. E mesmo em ambientes assim, cheios de estímulo, é possível aprender muitas coisas. Ela vai aprender a dividir. Ali eu tenho umas crianças que nesse momento estão até fazendo um desenho, pintando. Ali elas dividem o giz, elas escolhem junto, cada uma pega um desenho. Na hora de uma brincadeira com bola, elas vão montar equipe, sabe que todo mundo tem que trabalhar em equipe, que um depende do outro para essa brincadeira. Eu acho que é basicamente isso. Além das crianças, tem muitos pais que adorariam estar lá pulando com eles. Você tem vontade de entrar aí nas camas elásticas? A gente sabe que não pode, mas você tem vontade? Ah, tenho. Se tiver uma oportunidade eu vou entrar, né? Pena que não pode, senão eu estaria lá dentro já. Com certeza. Só não posso, né? Mas eu queria muito. Mas os pais também queriam brincar com os filhos. Ficar pulando, se animando com eles. Mas não pode, mas eu queria estar lá pulando. Mas já que não podem, ficam só olhando de fora mesmo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até mais.